Boa noite, meus amigos. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Estamos aí para mais uma noite de reflexão, mais um assunto referente à nossa fé, aquilo que a igreja nos ensina. Vamos dar continuidade então à questão da escatologia. E hoje nós vamos tratar dos destinos, começar a tratar sobre os destinos, né? Para onde nós iremos. Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda, a primeira a chegar. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja bem. Chegando o povo aí, né? Mais um que entrou. Ainda não mostrou aqui para mim, mas logo aparece, né? Mas então, depois de uns dias, aí vocês descansando de mim e eu descansando também um pouquinho a minha voz, hoje então retomamos o nosso assunto, dando continuidade. E hoje o assunto ele é um pouco complexo, um pouco difícil de ser trabalhado, mas estamos aí. Oi, Dri, Toninho, oi, Irani, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo aí também que estão chegando. Façamos então a nossa oração para a gente iniciar essa noite, aí eu já vou falar qual é o tema, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Concedei-nos, ó Deus, em misericórdia, rica em misericórdia, o Teu Divino Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos conduza nesta noite de reflexão. Espírito Santo de Deus, vinde a nós e iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wellington. Deixa eu ver quem mais entrou aí. Renata, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem, né? Então, hoje, como vocês viram, vocês perceberam, hoje nós vamos falar sobre o inferno. Benza a Deus, que Deus livre a nossa alma. Boa noite, Zamara. Tudo certo? Yara também está aí. Então hoje nós vamos tratar com relação aos destinos, né? O que são os destinos? Oi, Maria Francisca, tudo bem? Os destinos, como o próprio nome diz, é para onde se encaminharão as almas. Se é que poderíamos utilizar o termo encaminhar, né? Boa noite, Flávia, tudo bem? Na verdade é o destino último, né? A nossa escolha, o resultado e a consequência de nossas escolhas aqui neste mundo. E vamos primeiro falar com relação ao limbo. O limbo. Quem aí conhece o limbo, já ouviu falar do limbo, né? Que supostamente seria aquele local onde as almas das crianças não batizadas iriam, caso elas viessem a passar pela experiência da morte antes de serem batizadas. Boa noite, Tereza. Tudo bem? O limbo, gente, para começar, a gente tem que entender o seguinte. Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, né? Ele esclareceu a questão do limbo, explicando que o limbo não é um lugar e nem é um estado de espírito dessas crianças. Ele resgatou o sentido do termo. O termo limbo significa aquele que está na extremidade, está no extremo, ou seja, da nossa compreensão. Então, a igreja quer dizer com o termo limbo que foge a ela a compreensão do que acontece. Por quê? Vejam, a criança, ou a criança mesmo, que não é batizada, ela ainda traz a mancha do pecado original. Então, supostamente, ela não poderia ter a visão beatífica, reservada aos santos, aos salvos, a Deus.
por conta do pecado original. Entretanto, ela não pode sofrer o dano eterno do inferno, porque ela ainda não agiu conscientemente escolhendo contra Deus, escolhendo um projeto contrário ao de Deus, pecando. Então ela não carrega em si a questão dos pecados pessoais dela para ser condenada. Então ficou naquela dúvida, né? E agora? A igreja simplesmente entrega a misericórdia de Deus, dizendo que Deus tem meios de salvar que a nossa razão desconhece. Deus pode salvar. Agora, como Ele fará isso e se dará isso, cabe unicamente a Deus. Então foge-nos a compreensão, está no extremo, no limbo. Então o limbo não é um lugar e nem um estado, mas é a condição da igreja de não saber responder, de não ousar responder. Porque lembra que eu falei, a teologia, ela tem as hipóteses teológicas, mas ela não consegue explicar tudo. Porque Deus, não temos como abstrair o todo de Deus. E nós temos conhecimento daquilo que Deus nos deu a conhecer. Então, com relação a isso, nós não temos conhecimento. A gente tem o hábito de dizer, a criança morreu, virou anjinho. Não, não virou anjinho. Primeiro, que anjo é anjo. Pessoa humana é pessoa humana. Então não virou anjo. Entenderam? Então, na verdade, foge a compreensão da igreja. Tá no extremo, naquilo que a igreja não consegue alcançar. Então, por isso que chama-se limbo, essa teoria. Então, não é um lugar, né? É a condição da igreja com relação a este assunto. Existe um texto oficial que eu vou mandar o link para vocês que fala sobre isso, para vocês verem que eu não estou falando da minha cabeça. E quem esclareceu essa questão foi exatamente Joseph Ratzinger, como eu havia dito, nosso querido Papa Emérito Bento XVI. E diga-se passagem, um dos maiores teólogos que nós temos. Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram, né? Que eu fui falando. Deixa eu ver, cadê? Alguém falou aí que estava com saudades. A Isamara. Oi, Isamara, obrigado. Eu também estava morrendo de saudade de vocês. Né? Ficamos dias aí sem nos falarmos por aqui. E agora vocês viram que eu já mexi aí, clareou tudo, né, gente? Que agora escureceu. Nossa Senhora Aparecida, eu estou fazendo uma bagunça aqui. Bom, agora eu acho que melhorou. Acho que vocês estão conseguindo me ver, né? Mas enfim. Então, com relação ao limbo, que fique claro isso, tá bom? A igreja, ela não ousa falar, dar um esclarecimento oficial quanto a isso. Por isso que é limbo, no sentido correto da palavra. Está no extremo da nossa compreensão, do nosso saber. Não conseguimos alcançar. Então isso cabe unicamente ao coração de Deus, como muitas coisas, como eu havia dito. Nós temos conhecimento daquilo que Deus nos deu a conhecer. Nós podemos falar a respeito de 3 destinos. Aliás, só existem 2 destinos, não 3. O céu e o inferno. Mas, Diego, e o purgatório? O purgatório, como nós vamos ver nas nossas próximas lives, o purgatório, ele não é um espaço intermediário entre o inferno e o céu. Não é. Na verdade, o purgatório é para quem foi salvo, mas que ainda tem o que purificar para ter a visão beatífica. Então, a única porta de saída do purgatório é o céu. Né? Então, não é um destino, é uma passagem mais à frente. Então, nós temos 2 destinos, o céu ou o inferno. Infelizmente, tem o inferno, mas existe o inferno. Então, hoje nós vamos tratar da questão do inferno, tá bem? Primeira questão. O inferno existe? Existe. Existe. É um dogma da igreja que nós não podemos negar. Não podemos negar. Esse dogma foi firmado definitivamente no ano de 1215, mais ou menos, no Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, ou seja, lá na Idade Média. Para ter sido tratado sobre esse assunto é porque pessoas estavam questionando ou falando heresias quanto a isso. Então, o Concílio de Latrão, lá no ano de 1215 aproximadamente, definiu
como dogma a existência do inferno. Mas a igreja sempre acreditou na existência do inferno. Apesar de muitos hoje quererem questioná-lo, como nós vamos ver. Mas a igreja se fundamenta em quê? Em que para poder falar que o inferno existe? Na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, as palavras do próprio Cristo, deixam bem claro a existência do inferno. Porque senão, nós não estaríamos falando a respeito disso. Para vocês verem, primeiro vamos pegar a Escritura e depois nós vamos falar no ensinamento do magistério, tá bom? Quem tem a Sagrada Escritura aí, abram por gentileza no Evangelho segundo Mateus. E eu vou ler para vocês algumas passagens que dizem isso. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, por exemplo, no versículo 22, afirma assim: Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva de seu irmão terá de responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal. Quem o chamar de idiota terá de responder no fogo do inferno. Então aqui Jesus se refere a um fogo do inferno. Depois, no mesmo capítulo, no versículo 29, ele continua dizendo e ensinando: Se seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque-o e jogue-o fora, porque é melhor para você perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Mais uma passagem bíblica. Depois, se nós pegarmos no mesmo evangelho, capítulo 25, no versículo 31 seguidos. Vejam: Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: Venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos te visitar? E respondendo, o rei lhes dirá: Eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. Tá vendo como o céu é construído aqui? Fazer para o irmão é fazer para o próprio Cristo. Cuidar do irmão é você atender o pedido do Cristo de viver a caridade. Então é pela caridade que construímos o que queremos viver na eternidade. Boa noite, Tatiane. E aí continua aqui. Em seguida ele dirá aos da esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno da hiena, preparado para o diabo e para seus anjos. Olha só que forte, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno da hiena, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não me socorreram. Então também esses responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia, e não te servimos? Então ele responderá: Eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um dos meus mais pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno,
e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Ana Maria. Seja bem-vinda. Então aqui nós retomamos aquela questão da fé, esperança e caridade. Lembre-se, a fé que nos coloca caminho, a esperança que nos sustenta em vista de uma realidade que transcende essa, mas a caridade que constrói já nesse mundo que nós vamos viver lá, o que nós seremos lá, né? Então aqui a gente vê que a religiosidade, voltando àquela questão da espiritualidade, ela deve nos levar a realidades e ações concretas neste mundo. Não é o quanto que nós rezamos, não são a quantidade de terços que nós rezamos, não é a quantidade de missas que nós assistimos e participamos, mas é como nós amamos. E é lógico, as orações vêm para sustentar e elevar a nossa alma a Deus, e estas orações, como o terço e todas as demais, com a participação na Santa Missa e todas as práticas de piedade que nós temos, deve levar-nos a uma experiência de Deus tal que transforme o nosso coração, que o converta de fato, e essa conversão vai me levar a ações concretas neste mundo. E aqui a gente vê bem claro, aqueles que são de Deus terão lugar preparado, mas aqueles que optaram em não viver em Deus serão condenados ao fogo do inferno. Então aqui a gente vê exatamente na boca do próprio Cristo, por meio da Sagrada Escritura, e tem outras passagens que se referem ao inferno, que fundamenta exatamente esse dogma da igreja, de que o inferno existe, sim, existe. E é muito difícil a gente contestar essa verdade de fé. Não tem como. Hoje há pessoas, e sempre houveram pessoas, que começam a questioná-lo. Mas se o inferno realmente não existisse, gente, me diga, o mundo viraria um caos. Moralmente falando, o mundo viraria um caos. Não que nós dependamos da fé para praticarmos o bem, porque existem ateus muito bons, com coração bondoso, que são justos, que são honestos. Mas existe aí essa questão toda para nós cristãos e para outros também, que pauta a nossa vivência aqui neste mundo. E é uma verdade incontestável, uma verdade de fé que foi definida como dogma no patrão. Só que se não tivesse essa condição para nós cristãos, para que viver a fé? Né? O que pautaria as nossas ações morais neste mundo? Só uma bondade? Tá, mas nós vimos e sabemos que o coração humano ele é inclinado ao mal. Ele é inclinado ao erro, ele é inclinado ao caos, ao pecado. Então, devemos sim ter consciência que o céu existe. Porque muito se fala do céu. Né? Fala do céu, todos nós queremos ir para o céu, mas esquecemos que a perdição eterna é uma realidade. E nós devemos pensar sobre isso também, para evitá-lo. Então, nós, como cristãos, devemos afirmar: o inferno existe? Existe. Porque e a gente se pergunta assim, mas Diego, as pessoas às vezes questionam a existência do inferno porque elas acreditam num Deus que é misericórdia. Mas Deus não é misericórdia. Pode um Deus misericordioso, que é amor, condenar alguém ao inferno? Veja, lembra que quando que nós falamos a respeito do juízo particular, que nós entendemos que o que vai estar ali é o justo juiz, nós estaremos diante da verdade e a nossa consciência estará plenamente ali esclarecida. E o que leva-nos a viver lá são as nossas escolhas neste mundo, escolhas feitas no fundo do nosso coração, as intenções com as quais nós nos pautamos para tê-las. Então, se nós pararmos para pensar, Deus não criou o inferno. Deus não deseja o inferno. O inferno é consequência do mau uso da liberdade humana. Então, se nós pararmos para ver, o inferno ele é consequência disso. Por quê? Deus não pode nos obrigar a estar com Ele se nós não desejamos estar com Ele. Até nisso Deus é bondoso, até nisso Deus é amoroso.
Deus é amor, Ele nos ama tanto que Ele não fere a nossa liberdade. Se nós escolhermos nesse mundo não vivermos nele, Ele não pode nos obrigar a estarmos com Ele depois. Então, Ele respeita a nossa liberdade. E o inferno, então, é consequência da escolha que fizemos. Então, não foi Deus quem criou, é consequência do ato humano. Se nós pudéssemos dizer, enquanto algo criado, né, se a gente dissesse, se o homem pudesse criar alguma realidade, nós diríamos até que foi criado pela maldade humana, pelo fracasso da liberdade humana. Então, o inferno é a consequência do próprio ser humano, do livre-arbítrio do ser humano. Sobre isso, o Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar. No parágrafo 1033, o Catecismo deixa bem clara a existência do inferno. Olha o que ele diz. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. É uma citação do primeiro livro de São João. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. E continua. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão, não foi Deus quem nos excluiu. Não é Deus quem nos exclui. Ele é justo. Ele simplesmente permite que nós vivamos a eternidade, aquilo que nós escolhemos aqui nesta vida, nesta jornada. Tudo bem? E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, ou seja, os santos, que se designa como a palavra inferno. O termo inferno significa ínferos, inferior. Tá bom? Yara, eu achava que o inferno era criado por Deus. Não. Porque Deus é amor. E Ele quer amar a todos e quer que todos estejam com Ele. Então, o céu foi criado por Deus. O inferno é a autoexclusão deste céu. Então, assim como nós dizemos que o calor, que o frio é a ausência do calor, o inferno é a autoexclusão do céu. Então, é consequência livre, aliás, é consequência de uma livre escolha do ser humano. Então, o inferno é consequência do ser humano. Porque, senão, se dissermos que Deus criou o inferno, é como se Deus fosse um carrasco, né? Se nós não escolhemos Ele, então Ele vai nos castigar, vai nos punir. Na verdade, quando nós falamos em danos, é o dano que a própria pessoa provocou a ela mesma. Assim como a maldade não é vontade de Deus, e sim um fracasso da liberdade humana, que escolhe um projeto contrário ao de Deus, o céu é o projeto de Deus. O inferno não estava e não está nos planos de Deus. Mas o inferno, ele é uma realidade porque o homem se auto-excluiu do céu. Então, se o homem, na sua liberdade, se auto-excluiu dessa comunhão eterna com Deus, então ele vai estar numa realidade, que é o inferno. Aí nós paramos e pensamos, tá, mas Deus, Ele que sustenta tudo. Então Deus, Ele quis o inferno? Não. De falar que Deus quis a maldade, falar que Deus quis o inferno, é contrariar aquilo que Deus é, que é amor. Por exemplo, você ama o seu filho, você vai querer que ele sofra? Não vai. Porque senão tem algum problema aí, tem alguma contradição. Mas se ele optou em não estar com você na sua casa, vivendo bem, e você respeita tanto a liberdade dele, ele pode sair e vai ter uma outra realidade com a qual ele vai se deparar, que é diferente com aquela que você preparou para ele. Entenderam? Só que é muito difícil, é muito triste a gente pensarmos numa verdade dessa. Por quê? Vejam,
O inferno não é da vontade de Deus, não é projeto de Deus, mas é uma realidade criada, ou se nós pudéssemos dizer, como consequência da realidade humana. Quem sustenta o inferno? Primeiro, existe pela consequência do ser humano, da liberdade do ser humano, né? E ao mesmo tempo é sustentada por Deus pelo seguinte: Deus nos ama tanto que Ele respeita a nossa liberdade. E se Ele nos aniquilasse por não, Ele estaria contradizendo essa liberdade com a qual Ele nos dotou. Então, se nós pudéssemos falar de alguma limitação, entre aspas, de Deus ali, essa limitação seria exatamente o fato de Deus não poder, não porque Ele não tem poder para isso, Ele tem, mas o fato dele não querer quebrar essa liberdade do ser humano. Então, o inferno, podemos dizer que ele é sustentado porque aqueles que estão ali, vivendo esta realidade, são sustentados no amor de Deus. Por que sustentado no amor de Deus? Porque até nessa escolha que o ser humano faz, Deus respeita essa liberdade por amor. Então Deus não deixa de pensar em quem está ali. Porque se Deus deixasse de pensar em quem está ali, eles deixariam de existir. Lembra que é Deus quem sustenta todas as coisas, o existir de todas as coisas? E, inclusive, esse também é um dos danos sofridos pela alma. Porque a pessoa ela tem plena consciência de que Deus existe, que Deus a ama e que Deus a sustenta no existir. E o pior dano é saber que ela não pode ver esse Deus e que ela não sente o amor por Deus. Porque quem está no inferno odeia Deus. A gente vai entender isso daqui a pouco. Então é muito triste se nós pararmos para pensar isso. O amor de Deus é como se o amor de Deus tornasse um amor traído, né? Um amor sofrido, porque ama, mas respeita a liberdade porque ama. Então o inferno é consequência da escolha livre do ser humano. E Deus, ele sustenta, por amor, a liberdade do homem. Mas Diego, depois ele não pode mudar? Depois que ele mostra, ele está vendo Deus, ele não pode mudar? Não, porque o tempo de escolher é aqui. O tempo de escolher é aqui. É nesta vida. As escolhas que fazemos são feitas aqui. Então, é muito triste a gente pensar uma realidade assim, né? Boa noite, Irene. Seja bem-vinda. Olha o que diz o parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes da Geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam, até o fim da sua vida, crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. A alma e o corpo. Olha que triste isso. Mas, Diego, não é a alma só? Não, gente, é a alma e o corpo. Na ressurreição dos mortos, o corpo será ressuscitado. E aí a gente vai entender isso mais à frente, quando nós falarmos da ressurreição dos mortos. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que é comparado ao fogo? Porque queima. Geena aqui, gente, a gente tem que entender que está ligado lá no Antigo Testamento. Era um lugar onde era queimado lixos, um fogo que não apagava. Então, dia e noite queimava. Era um buraco que o povo ia jogando lixo e queimava. E ali tinha cheiro de enxofre, era um lugar fedorento, né? E aí a comparação do pecado, que o pecado faz com a alma, né? Um lugar fedorento, que queima sem parar. Então, eles usam esses elementos daquela época para tentar expressar o que seria isso. Mas, sem sombra de dúvida, o inferno está muito além desta realidade, do que nós estamos pensando aqui. Continuando. 10:35. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Então é eterno. É um dano, um sofrimento eterno, que não acaba. E a gente vê que é o ensinamento da igreja. Parágrafo 10:35. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Quem entra ali jamais sairá.
As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos. Ou seja, lembra que eu falei? Assim que nós passamos pela experiência da morte, em seguida, imediatamente acontece o juízo particular. É céu ou inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem um homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Gente, vocês imaginem só. Quais são as penas do inferno? São os danos. Por isso que a gente fala que as almas danadas, as almas que sofreram dano para a eternidade. Então imaginem só. Nesta vida nós caminhamos pela fé. Acreditamos em Deus. Né? Não esperamos, Deus não precisa descer aqui na nossa frente e dizer: olha Diego, olha Maria Cristina, olha Irene, eu existo. Nós vivemos pela fé, na certeza daquilo que ainda nós não vemos. Bem? Só que aqui, por isso que também há a possibilidade de conversão. Deus, ele é misericórdia, ele entende a nossa limitação humana. Então nós sabemos que Deus nos ama. Só que a nossa razão, às vezes, ela pode ficar meio titubeando, né? Só que depois da morte não há mais dúvidas, não haverá mais dúvidas. Então aquele que vai para o inferno, ele não tem mais dúvidas da existência de Deus. E ele só porque ele sabe que Deus o ama, que Deus deu toda a possibilidade para ele, que ele está ali no inferno por culpa própria. Por culpa própria. Ele sabe que ele é amado por Deus, que a sua existência é sustentada por Deus, sabe que Deus preparou o céu para ele, mas ele não pode viver o céu por opção própria. Então, esse é o fogo que consome. Se nós pudéssemos comparar muito superficialmente, muito assim, limitado, é como se nós amássemos muito uma pessoa, demais. Sabe aquela pessoa que você ama com todo o seu ser? Você é capaz de dar a vida por essa pessoa? E você aprontasse com essa pessoa, você tivesse a certeza que essa pessoa te ama, mas que você não pode estar com ela por culpa sua, e você carrega essa dor a sua vida inteira, o inferno é imensuravelmente pior que este sentimento. Porque tem-se a certeza de Deus, sabe que Ele ama e sabe que Ele tinha preparado o céu. E que Deus está pensando nela, mas ela não pode ver a Deus. Muito penoso isso. Por isso que é uma pena, né? Vamos lá, Maria. É verdade que se nos arrependermos minutos antes de morrer, se for de coração, Deus nos livra do inferno? Olha, há possibilidade de conversão até o último suspiro. De fato. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Porque pode ser que a gente não tenha consciência desse último suspiro. Então nós não podemos nos apegar a isso. Nós devemos buscar a conversão já. Agora. E não esperar isso. Deus pode salvar? Sim. Se houver arrependimento? Sim. Mas existe aí o purgatório. Que aí é uma outra questão. Mas aí a gente se pergunta, até que ponto é esse arrependimento? E por que ele se deu? É um ato de contrição autêntico, verdadeiro, ou só por medo? Então há muitas nuances aí. Né? Mas sim, se for um arrependimento sincero, do fundo da alma e do coração, a misericórdia de Deus pode tocar, sim. Mas nós não podemos ficar apegados a esta certeza e deixar para nos arrependermos somente no último suspiro. Porque, como eu falei, quando acontecerá esse último suspiro para nós? Será que nós vamos ter ciência e poder contar qual será o último? Então, devemos buscar a conversão diariamente. Né? Buscar a misericórdia de Deus diariamente. A misericórdia de Deus nos alcança em todos os momentos, até no último suspiro. Mas devemos, para nós que temos uma fé esclarecida, buscarmos essa conversão a cada dia. E que realmente, Maria Cristina, que Deus nos livre do dano eterno. Né? Então, vamos continuar aqui. Então vocês viram, a pena máxima, aliás, a pena mesmo, é exatamente isso. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. O rompimento definitivo da comunhão com Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado.
e às quais aspira. Então, fica aí a ideia, né, de quais seriam essas penas, num sentido metafórico bem simples. E o homem que abre mão disso, o que é pior. O que queima também por dentro é ele saber que o céu foi reservado para ele, ele teve a possibilidade de conversão, que Deus a todo momento tocava no coração dele, mas ele dizia não a Deus. E olha o que diz aqui, no 10:36. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são chamada responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Viu, Maria? É o que você perguntou. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Muito. Então, existem pessoas que vão para o inferno? Sim. Existem pessoas que podem ir para o inferno. Alguns teólogos atuais colocam o inferno como uma possibilidade. E o inferno é uma possibilidade? Sim. Uma possibilidade, né, de uma experiência eterna, de uma realidade eterna escolhida aqui. Nesse aspecto é uma possibilidade. Assim como o céu nos é. Só que não uma possibilidade no sentido de, é possível, mas vamos acreditar em Deus misericordioso, em Deus que é amor, vamos nos confessar sempre, porque Deus, ele não castiga. Gente, vamos desromantizar esse Deus. Deus é misericórdia? É. Deus é amor? É amor. Mas nós temos que entender que Deus também é um justo juiz. Justo juiz. E nós estamos vendo isso claramente, que é nesta vida que nós escolhemos com os atos e com as intenções dos nossos corações. As reais intenções. Então, é uma possibilidade no sentido de que podemos ir para o céu ou para o inferno. Mas o inferno, ele existe. E existem almas que vão para lá. Fala assim, mas existem alguns que falam, pela misericórdia de Deus, o inferno está vazio. Primeiro que não. O inferno ele não vai estar vazio. Primeiro que o demônio, Lúcifer e seus anjos estão nele. Já é certo. Então não está vazio. E aqueles que negaram a Deus, aqueles que não buscaram estar em Deus e morreram na inimizade com Deus, também. O inferno existe. É consequência da liberdade, do fracasso da liberdade do homem nesse mundo. Mas, Diego, e aquela história de que todos fomos criados bons? Sim, mas a maldade, o pecado corrompeu a nossa alma. Nos inclinou para o mal. Então, se nós nos mantivermos na maldade, vivermos aqui um projeto contrário ao de Deus, como vamos querer viver diferente lá? Se nós plantarmos... Lembra da semente? Do reino de Deus como semente? Se nós plantamos um pé de limão, como que nós vamos querer colher laranja nesse pé? Não temos como. Então a semente que temos que plantar nesse mundo é o do reino, é o do céu, para colhermos os frutos da bem-aventurança. Então, Deus é justo nisso. Deus, ele é livre nisso daí. Mas então, Diego, em que consiste esse Deus misericordioso que todos falam? Misericordioso enquanto ele nos possibilita a conversão, enquanto ele compreende a nossa limitação, mas também requer do coração humano essa disposição, essa vontade de querer estar com ele, na liberdade, uma intenção autêntica. Santo Agostinho, ele falou uma coisa muito interessante. Ele sempre buscava a verdade, né? Até que ele entendeu que a verdade é Deus. E quando ele escreve nas Confissões, tarde te amei, tarde te busquei. E depois ele fala que ele tentou fugir de Deus. E ele fala, mas como fugir de Deus se Deus é onipresente, ele está em todo lugar? E aí ele tem uma expressão muito legal. Ele fala assim, enquanto eu fujo de Deus misericordioso, eu me deparo com Deus justo juiz. Então, enquanto eu busco Deus que é misericórdia, que conhece as minhas limitações, que acolhe o meu coração contrito, meu coração desejoso de mudança, mesmo que eu falhe, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, e busque esse Deus com a reta intenção de querer mudar, de querer superar, eu me deparo com esse Deus misericórdia. Eu me deparo com Deus misericordioso. Mas quando eu fujo desse Deus que é misericórdia, não busco a conversão, não busco ter um coração sincero, desejoso de querer a santidade,
eu vou me deparar com esse Jesus justo juiz, com o qual eu vou me deparar com a verdade do meu próprio ser. Compreenderam? Tanto que existe um ícone, eu vou mandar publicar aqui depois no grupo nosso, de um ícone de Jesus que tem a face metade a misericórdia e metade ao justo juiz. Por quê? Muitas vezes a gente romantiza esse Jesus, a gente meio que cria um Jesus, né, aos nossos moldes. Um Jesus customizado, uma fé customizada, poderíamos dizer assim, que se adequa à minha vontade. Mas a gente esquece que Deus é Deus. Deus é pai, mas sem ser paternalista, sem ser aquele vovozinho que passa a mão na cabeça da criança e deixa a criança fazer o que quer. Um pai educa, um pai corrige. E nós temos as consequências de nossos atos. Temos que assumir as consequências de nossos atos. E as consequências de nossos atos, elas se dão em duas dimensões, em duas realidades. As temporais, neste mundo. Então, nós temos que assumir as consequências de nossos atos neste mundo e buscar corrigir. E também temos as consequências eternas. E dentre elas, as que são causadas quando morremos em pecado mortal, que é o inferno. Então, Jesus é misericórdia? É. Deus é misericórdia? É. Mas também é justo. Às vezes a gente pega tanto naquele Deus misericordioso e esquecemos que Ele também é o justo juiz. E a Sagrada Escritura bate ali na tecla. Quando o juiz vier, Jesus deixa claro quando ele entra nos discursos escatológicos. Depois os apóstolos também nas cartas. É uma realidade que muitos não querem falar, porque falam que é medieval, que a igreja coloca isso para controlar o povo. Não é a igreja. A igreja fala a partir da Sagrada Escritura. Logicamente, na Idade Média, tinha lógica os pastores mal intencionados. Pastores que eu digo os padres, os bispos, né? Que eram mal intencionados. Realmente, eles usavam disso para amedrontar o povo, alguma coisa. Mas é um dogma de fé, é uma verdade. Que depois o próprio Espírito Santo purificou a igreja, né? Desse período aí que a igreja viveu, que aconteciam muitos erros dos filhos da igreja, não da igreja, mas dos filhos da igreja, porque a igreja é santa, nós somos pecadores. A igreja enquanto instituída pelo Cristo, né? O corpo místico de Cristo, conduzida pelo Espírito. Então o Espírito Santo purificou, e aí hoje foi purificado, nós temos as doutrinas aí, que nós devemos viver e acreditar. Então, Deus é misericórdia nesse aspecto de Agostinho, né? Enquanto eu busco Ele. Enquanto eu busco a conversão sincera, um coração contrito. Porque se eu fujo disso, eu vou me deparar com um justo juiz. E o justo juiz é o Deus da misericórdia. O justo juiz é o nosso advogado. É o nosso paráclito. Mas ele vai ser o nosso paráclito, o nosso advogado, enquanto também a partir dos nossos atos. Do nosso coração contrito. Tudo bem? E aí, continuando aqui. Parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Não é Deus quem manda. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal. Gente, nós não entendemos a gravidade do pecado. Às vezes a gente deixa como algo banal. Eu pequei, depois vou lá e me confesso. Mas onde está a contrição? O arrependimento? Inclusive, para que a confissão ela alcance sua plenitude, é necessário o desejo de conversão, de mudança. Aqueles pecados de estimação nós devemos buscar superar. Não que nós não vamos cair, não que a gente vai se tornar santo do dia para a noite. A gente vai errar, nós vamos ter falhas. Mas enquanto eu busco esse Deus de misericórdia, é buscar nele a força para a conversão, apresentar a ele esse coração desejoso, e ele vem em nosso socorro. E persistir nela até o fim. Ou seja, para isso é preciso uma aversão voluntária de Deus, a Deus, pecado mortal, e persistir nela até o fim. Ou seja, eu tenho que persistir nesse pecado mortal. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Olha a oração. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Então,
Deus, ele sempre vem em nosso socorro. Mas ainda assim existem pessoas que podem sofrer o dano eterno? Sim. Porque Deus nos criou bom, mas temos a inclinação para o mal. E existem pessoas que estão na maldade, que estão na iniquidade, estão na injustiça e nela permanecem. Conscientemente. Tem gente que está no pecado mortal e permanece conscientemente. Sabe que está pecando contra si, contra o irmão e contra Deus e continua. Por conta exatamente da fragilidade. E não busca Deus para poder superar. Ou não quer. Não quer. Porque acostumou a roubar dinheiro, a ter uma vida marcada, pautada pela injustiça, em se beneficiar, em roubar o irmão em todos os aspectos materiais, sentimentais, roubar do irmão a dignidade dele, e faz isso de forma consciente. Tem gente que sabe que precisa dar o perdão e não dá. Tem gente que sabe que precisa ser autêntico e verdadeiro com os outros e não é, vive na mentira. E faz de forma consciente, sabendo que está errando, que está no erro. E aí, nós devemos parar e fazer um bom exame de consciência. Será que eu não permaneço em algum pecado de forma consciente? Sendo que Deus me pede essa transformação, essa mudança? Temos todo aquele contexto. Deus é misericórdia, lógico. As pessoas veem as ações. E esse juízo particular, ele não vê só a ação. Ele vê a intenção do nosso coração. Se nós tínhamos o desejo de mudança ou não. Vamos pegar aquela célebre cena, né, do Alta Compadecida, Ariano Suassuna, né? Em que muitos dizem, olha para você ver como Deus é misericórdia, não condena ninguém. No Alto da Compadecida, em que a Compadecida intercede como advogada lá do bispo, do padre, até mesmo do lampião, daquele casal lá de comerciantes e de Chicó. A gente vê a misericórdia de Deus alcançando. A misericórdia de Deus que olha a história, que olha as limitações, que olha as fragilidades. Sim, é uma verdade. Mas lembra da personagem principal? Acho que era Chicó, né? Eu não lembro se foi Chicó ou João Grilo. Eu não lembro qual dos dois. Chicó ou João... Não sei. O que morreu, né? Daqueles dois lá. Tinha o Chicó e o João Grilo. O que morreu. Veja o que aconteceu. Nossa Senhora intercedeu. Jesus foi misericordioso. Mas o que foi dado a ele? Ele estava condenado ao inferno, se nós formos ver. Mesmo Nossa Senhora intercedendo, tudo. Ele foi condenado ao inferno. Ia ser, né? E ele mesmo se assumindo a culpa. Ele mesmo dizendo, não tem como, porque fui eu. Eu que escolhi, eu que quis fazer. Aquilo mostra uma verdade. E a misericórdia de Deus acontece onde? Vamos te dar uma nova oportunidade. Uma nova chance. E Deus nos dá essa nova chance a cada instante que nós respiramos. Não vamos esperar morrer e voltar, porque isso não acontecerá. Essa nova chance que foi dada ali naquela cena, nos é dada aqui nesta vida. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. No fundo, a nossa alma sabe para onde ela está sendo encaminhada. Aliás, qual caminho ela está tomando? O caminho da vida ou o caminho da morte? Então esta chance nos é dada aqui, a cada instante, agora nesse momento. Deus vem, né, clamando ao nosso coração, gritando ao nosso coração, mude, se transforme, permita que eu te transforme. Existem demônios interiores com os quais nós vamos lutar a vida toda. Existe. Mas a graça vem em nosso socorro, para que nós não soframos o dano eterno. Entenderam? Então o inferno seria essa ausência, essa autoexclusão da comunhão, da visão beatífica de Deus, do céu, a autoexclusão do céu. Ele existe, é uma realidade. E há a possibilidade de irmos para lá, se aqui não construirmos o céu que desejamos viver. Aí vocês se perguntam, nossa, Diego, mas é muito forte isso daí. É, mas é uma verdade. Acreditamos em Deus, devemos acreditar no demônio. Acreditamos no céu, então o inferno também é uma possibilidade. Então, o que vai dizer são as nossas ações aqui.
Aí fala, Diego, mas aí torna a existência tão pesada, né? Nos amedronta ir para o inferno. Os santos tinham medo de ir para o inferno. Mas quanto mais santo, mais medo, pavor eles tinham de pensar no inferno e pensar que alguma alma pudesse ir para lá. Eles rezavam pela conversão dos pecadores, rezavam pela conversão do próprio coração, para estarem em Deus, buscavam uma comunhão diária com Deus. Então, não é que só que eles não tornaram a vida pesada, porque eles viviam no Espírito, viviam em Deus. Então a vida era leve, porque eles buscavam cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo os impulsionava a isso. Mas para isso é necessário o quê? A graça santificante que nos é conferida por meio de sacramentos, a busca de intimidade com Deus por meio da Sagrada Escritura, as orações que elevam a nossa alma até Deus, uma vida intimamente voltada a Deus, ligada a Deus. Então, viver nesse mundo, o pecado, ele vai se tornar algo que nós vamos ter aversão. Os santos tinham aversão ao pecado. Tinham aversão. Então, fazer a vontade de Deus torna-se algo leve. Porque o céu nos foi dado como garantia pelo Cristo na cruz. Nos foi dada a possibilidade. Nós devemos permanecer nesta salvação. Não temos que sair dela. Cristo já nos deu a possibilidade do céu. Nós temos que nos manter nele. E não caminhar contrário a ele. Então o mais difícil Cristo já fez, que é abrir as portas do céu. Nos dar essa possibilidade. Esta verdade. Então devemos ficar ali. E não caminhar para um lado oposto. Né? E aí nós nos perguntamos, Diego, mas o inferno, ele é um lugar ou é um estado de espírito, como afirmam? Os dois. Os dois. Por enquanto, nesta realidade, enquanto não acontece o juízo universal, ele é um estado de espírito, em que a alma vive imediatamente após a sua morte. É um estado de espírito. Não temos como dizer lugar. E aí se fala, mas Diego, e as visões que os santos tiveram de lugar? Essas visões, a gente tem que entender que quando algum santo ou alguém vê algo da realidade espiritual, é porque Deus deu essa graça. Até a visão do demônio, quando vê o demônio, como Padre Pio via, era uma visão que Deus permitia a ele. Porque estamos falando de uma realidade espiritual, que não é material. Então não temos como mensurar ou comparar com as realidades materiais, né? Mas os santos foram dados a partir da visão que Deus permitiu. E eles tentaram expressar humanamente falando aquilo que viram. Por isso que os santos dizem, como que, semelhante a. Porque eles estavam falando de uma realidade que transcende essa. Então eles tentavam comparar. Assim como a Sagrada Escritura compara o ranger de dentes, o sofrimento, os gritos, né, de sofrimento, de agonia eterna. O fogo que queima e não consome. Então esse fogo que queima e não consome é exatamente porque não é uma realidade material. Porque não tem o que consumir ali. Né? Vamos lá? Diego, uma pessoa que se mata tem chance de ir para o céu? Já respondo isso, tá bom? Se bem que já são 9h24, mas eu não vou deixar sem resposta não. Então é uma realidade espiritual. Não é aqui ou ali. É um estado de espírito em Deus. Então assim como o céu é um lugar que Deus preparou nele, o inferno também, porque nada existe fora de Deus. Então é um estado de espírito. É um estado. Mas aí se pergunta, Diego, mas você diz também que é um lugar. Por quê? Acontecerá a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, ressurreição do corpo. Não este, como a gente vai ver, da maneira que está aqui. Tá? Mas se há esta ressurreição, tem que ter um lugar para estar esse corpo ressuscitado. Então, será também, entre aspas, um lugar. Não como um espaço físico que a gente entende hoje, mas será como que um lugar. Mas é difícil a gente entender esse como que um lugar. Não é como uma realidade material que nós temos, mas será um lugar. Porque se existe o céu, existirá também o lugar daqueles que foram condenados, que se auto-excluíram. Não vamos falar condenados, mas que se auto-excluíram, que se auto-condenaram, ou seja, que se danaram, entendeu? Vamos dizer assim, que atraíram dano para si, escolheram o dano eterno. Tá? Então, por enquanto, no momento, é um estado de espírito.
mas acontecerá a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne. E aí a gente vai entender como que fica o céu e o inferno depois. Mas mais que entender como é, porque nós não podemos dizer como que é, como se fosse uma visão futurista, é o sentido da coisa. Nós não podemos falar como é porque não estamos lá, mas sim qual é o sentido. Tá? Então o sentido do inferno, que fique bem claro, é esse dano eterno, da autoexclusão, da danação eterna, em que a pessoa rompe a amizade com Deus eternamente, não tem essa comunhão e não tem a visão beatífica de Deus. E aí essa agonia vem. E ali a gente se pergunta, há possibilidade de conversão? Não. Não há. Não há possibilidade de conversão ali. Primeiro porque eles não querem. Não querem isso. Mas G como que não vai querer? Não querem. Engraçado que o ensinamento da tradição diz que eles não querem. Porque eles são mergulhados tanto no orgulho próprio que eles têm ódio a Deus. Então eles odeiam a Deus, odeiam o amor de Deus. Exatamente também por conta dos danos que eles atraíram para si mesmos. Se autopuniram. Então é algo muito complexo de entender, esse ódio por Deus. E os graus de punição, de tormento, se dá pelo grau de ódio a Deus. Inclusive o próprio demônio, né? Os próprios anjos decaídos. Existem graus de condenação ali, de sofrimento, de agonia. Se bem que essas categorias são humanas, mas para a gente poder entender. Então, eles não querem. Primeiro que não tem como. Não tem como se converter, porque a conversão se dá nesse mundo. E outra porque eles não querem. Por ódio a Deus. Eles passam a odiar a Deus. E até porque Dante Alighieri, deixa eu pegar aqui. Dante Alighieri, olha para vocês verem, existem algumas visões que se repetem, né? Se a gente for ver na história da humanidade. Quando ele fala, no canto 3, Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia, Céu, Inferno e Purgatório. Tá? Ali não é doutrina da igreja, mas ele expressou alguns elementos. É muito engraçado que alguns santos depois também tiveram visões da mesma maneira que está escrito ali. Algumas coisas são semelhantes. Então ele escreveu assim, olha, no canto 3 do inferno. A porta do inferno, vestíbulo, rio Aqueronte, o Caronte. Por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, que me fez com divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim, coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro. Deixai aí fora, vós que aqui entrais, toda a vossa esperança. Porque fé e esperança são virtudes teologais que vivemos aqui. No céu não precisamos mais de fé. Porque a fé é o que é? É crer em algo já nesse mundo que ainda nós não vemos com os nossos olhos. Eu creio em Deus. Eu creio no céu. Mesmo sem ainda ter a plena visão. A visão clara. Mas eu creio, eu confio. Então a fé é uma realidade nossa. Então uma vez que eu tenho a visão beatífica de Deus, para que fé? Se fé é crer em algo que eu ainda não vejo. Se lá eu já estou vendo. Então não há mais... Há o ato. Né? A experiência beatífica, a visão beatífica. E esperança também não há. Porque a esperança é você esperar algo. Nesta vida é um local de esperança. Porque eu espero aquilo que a fé me garante. Então, no céu e no inferno eu já alcancei. O que a minha esperança me levou a construir nesse mundo. Se eu tive esperança no céu, ou se eu não tive esperança em nada. Aliás, se eu não tive esperança em Deus. Então, deixai fora as vossas esperanças. Condenado, essa autopunição, essa autocondenação, não há mais como reverter. É céu ou inferno, depois da morte. Então é nesse mundo que temos que escolher. Então, podemos dizer assim que o ódio de quem foi condenado, ele é nutrido pelo orgulho, pela soberba. O demônio é soberbo, ele é orgulhoso. Então, nesse mundo devemos buscar vencer a soberba e o orgulho. Vivermos a humildade de buscarmos esse Deus que é misericórdia. Se cairmos,
Perdão, Senhor. Me perdoe, eu desejo ser santo. E dê-me a vossa graça. Dá-me a vossa ajuda para que eu consiga alcançar a santidade. E é isso que a gente entende, quando sou fraco é que sou forte. Porque eu me reconheço pequeno e busco esse Deus que pode vir em meu socorro, com a graça santificante, com os sacramentos, com o alimento da Eucaristia, com a palavra de Deus, com todo o ensinamento da igreja. Reconhecer que sou frágil, assim como Paulo. Às vezes não faço o bem que quero, mas cometo o mal que não quero. Então eu busco a Deus para me ajudar a vencer essa inclinação ao mal, ao pecado. Me policio, busco viver a santidade, a vontade de Deus na minha vida, por mais que o meu humano não queira. Mas é o que a minha alma deve desejar e buscar viver, para que ela não sofra os danos causados pela nossa própria liberdade. Tá bem? Não precisamos ter medo do inferno no sentido de fazer a nossa vida ser um peso. Mas devemos buscar a santidade neste mundo, porque a conversão, o momento da misericórdia, o momento da nova chance que Deus nos dá, é cada momento que eu respiro, em cada pulsar do meu coração. Então busquemos o perdão, busquemos a conversão, busquemos ter um olhar voltado a Deus. Porque o céu que nos é reservado, o céu que foi preparado para nós, o céu que foi criado por Deus, que está nos planos dele para cada um de nós. Permaneçamos, pois, nesta graça de Deus e não busquemos a danação. Tá bom? Já são 9h33. Joyce ou Valdecir, não sei qual dos dois fizeram a pergunta. Eu vou guardar esta pergunta sua, tá bom? E eu respondo esta pergunta para você na próxima live. Farei a próxima live na quarta-feira, às 8h30, às 20h30. E aí eu já começo respondendo a sua pergunta, tá bom? Eu só hoje porque o tempo já vai avançado, né? Senão vocês não me aguentam e minha voz também não aguenta. O tema de hoje, gente, eu sei que é um tema um pouco pesado, mas é verdade. Mas a gente vai ver quando formos falar do céu. Que bonito que é o céu. Deixa a experiência de Deus muito mais desejosa. Se o inferno assusta, o céu nos encanta. Nos encanta e nos leva a querer cada vez mais desejarmos a Deus. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E aí eu vou respondendo para vocês. Me comprometo a responder essa pergunta sua logo de início na próxima live, tá bom? Não responderei agora por conta do horário. Gente, fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Nossa Senhora interceda por nós. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza a termos uma vida santa. Para que assim experimentemos e vivenciemos o céu na eternidade. Amém? Que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu estou aqui hoje com a imagem de um dos meus santos de devoção, que é São Bento. São Bento. Os santos, eles sabiam da realidade do inferno, mas eles tinham um olhar voltado para o céu. Por isso que eles conseguiram alcançá-lo. Não olhemos para o inferno. Tenhamos consciência da existência dele. Mas tenhamos o nosso olhar voltado para o céu, que é um presente, um dom de Deus, né? Os santos viveram nesse amor de Deus aqui na terra e alcançaram ele na eternidade. Vivamos, pois, nesse amor de Deus. E lutaram contra os projetos contrários ao de Deus, contra as tentações a vida toda. Que dirá nós, né? E Nossa Senhora vai interceder por nós. Temos uma advogada ao nosso lado. Não estamos sozinhos, não. Deus não nos abandonou à mercê da sorte, nas mãos do inimigo. Deus nos deu uma poderosa intercessora que caminha conosco e intercede por nós. E nos deu também os nossos santos que recorrem por nós também, que intercedem por nós junto a Deus. Então, tenhamos os nossos olhares voltados a eles, porque nós nos tornamos e contemplamos. Então, contemplemos a Cristo e os santos que nos servem como modelo. E como diz São Bento, que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. E que a gente possa sempre dizer, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, porque é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, para terminar,
Sabe por que o demônio detesta a gente? Sabe por que faz de tudo pra gente se perder? Porque Deus nos ama muito. E por isso Ele não nos abandona. E aí Deus dificulta o trabalho dele, porque Deus é o nosso socorro. Tchau pra vocês, gente. Fiquem com Deus.